bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Leonardo Osório Mendonça, Procurador do Trabalho lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região e estou desde o mês de setembro de 2015 na Coordenação Nacional da CODEMAT, Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Bem, antes de começar a falar sobre os impactos da reforma trabalhista sobre a jornada de trabalho, penso ser importante dialogar um pouco sobre como que foi feita esta reforma trabalhista. No final do ano passado, a Presidência da República encaminhou um projeto de lei que continha 8 alterações na consolidação das leis do trabalho, com o discurso de que era necessária a modernização dessa consolidação. Ocorre que, durante o processo legislativo, sem que ocorresse uma grande discussão com a sociedade, sem que fosse instituída qualquer comissão de juristas para discutir o tema, ocorreram grandes alterações nesse projeto de lei e foi transformado na Lei 13.467 de 2017, promovendo mais de 110 alterações na legislação trabalhista. Essas alterações, elas representam a maior mudança na CLT desde a sua promulgação ocorrida em 1943. Tivemos, na década de 60, uma alteração de mais artigos até do que a recente reforma trabalhista, mas que eram artigos que não alteravam muito, eram apenas questões de mudança de redação por conta da alteração da própria nomenclatura do Ministério. E agora não, tivemos várias mudanças substanciais que alteram toda a estrutura do direito do trabalho em nosso país. E entendo que grande parte dessas mudanças foi feita para precarizar as relações do trabalho, para diminuir o custo das empresas com a mão de obra trabalhista em nosso país. Como informado anteriormente, não foi feito um amplo debate com a sociedade, não foram feitas audiências públicas nos estados, não foi constituída uma comissão de notáveis. As sugestões apresentadas pelos trabalhadores, pelo próprio Ministério Público do Trabalho, as críticas apresentadas por entidades como a CNBB, como a OAB Nacional, como o próprio Ministério Público do Trabalho, a Associação de Juízes do Trabalho, não foram aceitas pelo legislador. Grande parte dessas mudanças tiveram origem, inclusive, em um documento editado desde o ano de 2012 pela Confederação Nacional da Indústria, intitulado 101 Propostas para a Modernização das Relações de Trabalho. E é importante destacar que dessas 101 propostas, 50 delas diziam de respeito ao direito material ou processual do trabalho. E 30 dessas propostas foram aceitas de forma integral na reforma trabalhista, ficando bastante claro qual é o verdadeiro objetivo desta reforma, que, como eu falei antes, é diminuir o custo da mão de obra nacional. Estudos realizados pela professora Voila Bonvincasar, professora universitária e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho na 1ª Região, no Rio de Janeiro, indicam que foram feitas 85 alterações no direito material do trabalho. Dessas 85 alterações, 77 delas, segundo a professora Voila, são prejudiciais aos trabalhadores e apenas 8 delas, em tese, trazem algum tipo de melhoria nas condições de trabalho em nosso país. Melhoria nos direitos trabalhistas em nosso país. E eu falo em tese porque uma das alterações diz respeito apenas à mudança do percentual previsto na CLT para o pagamento das horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, foi feita uma alteração no percentual previsto na CLT, alterando esse percentual de 20% para 50%. Só que essa mudança, na prática, não trouxe nenhuma alteração concreta. Por quê? Porque desde a Constituição Federal de 1988, as horas extras realizadas em nosso país devem ser pagas com um percentual, um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal. Então, como eu mencionei anteriormente, foi feito apenas um ajuste na redação, transformando a redação atual da CLT mais adequada aos princípios estabelecidos na nossa Constituição. De fato, essa reforma não trouxe nenhum benefício aos trabalhadores. Em relação às questões relacionadas à jornada de trabalho, existe uma grande precarização, existe uma alteração do próprio eixo norteador do direito do trabalho a partir da reforma, que é o tornando cada vez mais próximo do direito civil. O direito civil é um direito onde existe uma igualdade entre as partes, o que se sabe que não existe numa relação de trabalho, porque
o trabalhador, ainda mais num país onde não existe nenhum tipo de proteção, estabilidade, na maioria dos casos, para os trabalhadores contra as demissões, não existe essa igualdade que permita ao trabalhador poder negociar com o seu empregador as condições do trabalho. Em que pese a ausência dessa igualdade entre as partes, a reforma trabalhista trouxe vários institutos, alguns deles relacionados à jornada de trabalho, como iremos falar mais adiante, que permitem, em tese, a negociação direta entre o trabalhador e o empregador para definir cláusulas e normas do seu contrato de trabalho.